Olá, amigos! Hoje quero discutir com vocês um tema extremamente interessante: os fundamentos da estratégia. Quando a gente fala em fundamentos da estratégia, nós estamos realçando o posicionamento que as organizações, enquanto empresas, instituições, sociedades, igrejas, não importa, devem ter na sua relação com o mercado. E por que nessa relação com o mercado? Exatamente porque nós temos um mercado extremamente volátil, ou seja, uma sociedade que muda a sua concepção constantemente nas suas relações tecnológicas, na sua relação de compra, nas suas relações monetárias, enfim, em todas as concepções que envolvem a organização com o ambiente no qual ela está inserida. E dentro deste contexto, dentro deste mercado, aonde a empresa está inserida, nós vemos que ela deve ter uma adaptação muito grande, ou seja, ela deve delimitar os pontos fundamentais, ela deve delimitar não só os seus objetivos, como também as suas metas, as suas operações, para atender exatamente a esta demanda, que é uma demanda constantemente volátil e mutante. Então eu perguntaria para vocês, qual o objetivo de uma empresa? Você poderia me responder? Pense um pouquinho. Quando eu falo em objetivo de empresa, eu estou falando exatamente de como a organização vai intercambiar com aquelas necessidades que o mercado apresenta. Ou seja, ela terá que adaptar as pessoas, a sua tecnologia, ela terá que adaptar todo o seu processo exatamente para satisfazer a necessidade daquelas pessoas que estão claramente intercambiando, ou seja, estão transacionando com essa empresa ou com esta organização. E esse é um princípio claro que a gente vê numa concepção dessa mudança que vai acontecendo no mercado como um todo. Falar dessa mudança do mercado faz com que a gente comece a lembrar um pouquinho de globalização. A globalização é a integração da economia e tem o intuito de aumentar a produtividade, reduzir os custos, colocando como alvo principal os produtos e os clientes. Esses clientes, por sua vez, tornaram-se cada vez mais exigentes em consequência da gama de possibilidades de produtos e atendimentos diferenciados, proporcionados por essa sistemática. Para atender a essa nova exigência do mercado, foi preciso que as empresas se organizassem nas áreas produtivas, administrativas e mercadológicas em uma colaboração social e técnica através da relação trabalho-capital. Então vejam vocês, se nós estamos falando da aldeia global, nessa condição da globalização, as empresas precisam adequar-se a essa situação, juntando-se em guetos mercadológicos, em guetos operacionais, em guetos estratégicos, mas de uma forma ou de outra, elas estão contribuindo também para esta construção de um conhecimento que nos leva claramente a atender às relações das necessidades daqueles consumidores. Então, dentro dessa relação, a empresa precisa adequar, dispor todos os elementos constitutivos que fazem parte do seu modelo operacional, de forma a criar objetivos coerentes e ter uma compreensão clara deste mercado para poder atendê-lo. Obviamente, se o mercado exige, exemplificando isso, um determinado produto, não adianta eu vender ou ofertar a esse mercado outro tipo de produto, que ele não vai consumi-lo, não vai transacionar e, consequentemente, a empresa não irá atingir os seus objetivos. Nesse contexto, vamos ouvir este outro miniclipe. Você já percebeu que em um mesmo segmento empresarial existem empresas que são mais bem-sucedidas que outras? Por que você acha que isso acontece? Será que podemos dizer que seus proprietários são mais ricos ou mais inteligentes que os outros e puderam investir mais em suas organizações? Claro, como você pode observar, não existe alguém mais inteligente
Ou pode existir um menos inteligente, também pode existir. Mas eu diria para você que não existe uma empresa mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida. Alguém mais inteligente ou menos inteligente. Eu poderia dizer para vocês que existe alguém que sabe utilizar os seus recursos de uma maneira mais eficaz e as pessoas que não sabem ou utilizam os seus recursos de uma maneira não tão eficaz. E essa é exatamente a diferença que faz com que uma empresa seja melhor ou mais bem-sucedida do que outra neste contexto da indústria, do mercado, ou seja, nesta relação onde essas empresas estão transacionando. E para nós fica muito claro nesse procedimento nós termos uma visão de o que é a estratégia. E essa é uma grande interrogação que nós devemos ter. Afinal de contas, para você, o que é a estratégia? Estratégia para nós fica muito claro. É um posicionamento que nós devemos ter frente a alguma coisa. Claramente, a estratégia tem uma visão de jogo, uma visão militarizada. Há 2.500 anos, Sun Tzu, um general chinês, escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Ele nos ensina que o mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Ainda nos mostra com grande clareza como tomar a iniciativa e combater o inimigo, qualquer inimigo. Sun Tzu escreveu: se você se conhece e ao inimigo, não precisa temer o resultado de uma centena de combates. Como você pode notar, essa relação de estratégia faz com que a gente comece a pensar quais são ou quais serão as ações do nosso inimigo para que nós possamos claramente tomar algumas providências ou ter um determinado posicionamento para vencê-lo.